A agência de classificação de risco, a Moody's, segue a S&P e a Fitch, as outras duas principais agências no mundo, e retira a nota máxima de classificação de risco para os Estados Unidos. Quais são essas implicações por lá e por aqui? Será que nós veremos uma liquidação dos treasuries, ou seja, dos títulos públicos americanos, uma vez que haveria uma desconfiança maior por parte desses credores e venderia todos esses títulos e, obviamente, mudaria a dinâmica de preços no mundo como um todo? Vamos entender mais a fundo o que está acontecendo. A agência Moody's retirou a nota máxima de classificação do crédito de risco do governo americano, o que reforça, obviamente, uma preocupação com o mercado de títulos em meio ao déficit orçamentário alto e o debate sobre o corte de impostos nos Estados Unidos. A nota foi rebaixada de AAA, a nota máxima, para AA1. Ou seja, quanto maior a nota, significa que o governo tem um baixíssimo risco de dar calote na sua dívida, de não pagar de volta os seus credores. E por isso consegue pagar taxas de juros menores do que aqueles países em grau de classificação de risco mais baixo, onde o risco é muito maior e necessita, caso ainda encontre compradores a determinado país, pagar taxas de juros maiores. O déficit nos Estados Unidos está por volta de 2 trilhões, o déficit fiscal, aquele que a gente debate amplamente aqui no Brasil. Isso dá mais ou menos 6% do PIB americano em uma tendência de alta. Os gastos públicos americanos vêm crescendo ao longo dos últimos anos. Ainda nesse final de semana foi aprovado a Comissão de Orçamento dos Estados Unidos o plano de corte de gastos do Trump. Na sexta-feira eles tinham votado, não havia sido aprovado por conta de alguns republicanos que queriam cortes mais severos para o governo americano para diminuir esse déficit. Depois teve a nova votação no domingo e foi aprovado e agora vai a plenário para aprovar o corte de impostos nos Estados Unidos. Só que ao cortar impostos, se não diminui o gasto, o déficit continua aumentando. Se o déficit continua aumentando, a taxa de juros que os Estados Unidos precisa pagar aos seus credores para atrair capital precisa necessariamente subir, senão esse dinheiro migra para outro lugar. Aí está o grande desafio. Vamos entender como funciona rapidamente essa classificação de risco. A Moody's, como falei, foi a última das 3 principais agências a cortar o AAA americano, a nota máxima. A primeira tinha sido a S&P lá no ano de 2011 e depois a Fitch em 2023. A verdade é que quando as duas cortaram, em 2011 e 2023, as implicações no mercado foram bem limitadas. Não foi um problema grave e é o que eu imagino que ocorrerá agora, e já falaremos como está o mercado na segunda-feira após esse corte há poucos dias atrás. O S&P, que cortou em 2011, tem 10 níveis de classificação. Estados Unidos tinha o máximo, em 2011 caiu para o segundo nível de maior qualidade. Vale lembrar que a S&P tem 10 níveis e a Moody's tem 9 e a Fitch também 9 níveis entre o máximo e o mínimo, porque a Moody's coloca o nível D, aquele país que já está inadimplente, já está insolvente e está dando calote na sua dívida. Pois bem, agora nas 3 agências de classificação de risco, os Estados Unidos está na segunda colocação, não mais na nota máxima de crédito, mas sim na segunda, qualificada pela Moody's de qualidade muito alta. Portanto, os Estados Unidos baixou de AA para AA1, agora dentro da Moody's, seguindo as outras 2 agências. Ao perder esse status de AAA, AA, a nota máxima, os Estados Unidos deixam de pertencer um seleto grupo que inclui a União Europeia, o Canadá e a Alemanha, e junta-se a países como Áustria e Finlândia, que são classificados como AA1 por essa mesma agência. E claro, teremos que esperar para ver o impacto na demanda por dívida dos Estados Unidos. Sinceramente, as agências de classificação de risco, por muitos, são vistas como agências, inclusive políticas, que recebem para almoços políticos do mundo todo, e vale mencionar naquele filme
que mostra como foi a recuperação após a crise do subprime nos Estados Unidos, em que sim, abre margem para entender que qualquer instituição pode estar sofrendo influências políticas. Mas à margem disso, é importante lembrar que o cenário agora é um pouco diferente. Já fizemos vários vídeos disponíveis nesse canal mostrando que o plano que fez o Trump implementar as tarifas é justamente buscar uma diminuição do déficit em conta corrente e o déficit comercial que os Estados Unidos têm com outros países. Não abordarei tecnicamente porque está explicado em outros vídeos da semana passada nesse canal que eu recomendo que vocês voltem porque é importante para entender o fluxo de capitais no mundo todo. Mas basicamente, um país que tem déficit em conta corrente, ele é financiado por outros países. E ao ser financiado por outros países, se ele usa esse dinheiro, esse financiamento que os outros países estão dando, porque ele tem déficit e compra acima do que ele produz, basicamente, se ele usa esse dinheiro para financiar os altos gastos crescentes dentro da economia daquele país, é um mau investimento. Se você usa esse financiamento, mas aumenta a sua produtividade, faz com que esse investimento tenha resultados no médio e no longo prazo maiores do que o custo do financiamento, aí sim pode ser produtivo. Mas os gastos públicos americanos vêm crescendo nas últimas décadas, como mostraremos aqui, e é justamente o que o Trump quer: diminuir esse déficit em conta corrente, o que necessariamente obriga a diminuir a demanda por dólar. Mas o Trump quer manter o dólar como moeda hegemônica, de maior demanda no mundo, entre todas as moedas, mas também quer desvalorizar a sua moeda para que os produtos americanos se tornem mais competitivos no exterior e, consequentemente, possa diminuir o déficit comercial e o déficit em conta corrente que eles apresentam com praticamente todos os outros países. Portanto, é algo bastante complexo aqui que está em jogo. Pois bem, dito isso, vamos entender então esse contexto da dívida pública. Inclusive, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, vem falando abertamente que a trajetória da dívida pública dos Estados Unidos é insustentável e que os números são assustadores. Quais números são esses? 36 trilhões de dólares a dívida dos Estados Unidos. E ao olharmos aqui quanto percentual da dívida é detida pelo público no geral, nós vemos um crescimento exponencial da dívida e, continuando dessa forma, a trajetória ela é crescente. Olhando aqui um site sobre a dívida pública especificamente, a gente vê que os grandes pontos que levam a esse crescimento da dívida é a demografia americana. Cada vez as pessoas envelhecendo mais, apesar nos Estados Unidos a demografia ser positiva, o que leva a um crescente gastos em saúde, um sistema já deficitário. As receitas reais nos Estados Unidos crescem menos do que o crescimento das despesas reais. E apenas em juros, os Estados Unidos pagam 2,6 bilhões para manter a dívida atual. Só que quando o juros sobe, porque os Estados Unidos vem injetando dinheiro na economia ao longo dos últimos anos, mais de uma década de forma exponencial, significa que o juros sobe para conter a inflação. Juros mais alto encarece ainda a dívida. E, portanto, esse juros montante bilionário que os Estados Unidos pagam tende a crescer, a não ser que eles comecem a cortar os gastos. E é isso que os Estados Unidos precisam fazer. Em meio a esse corte da nota de crédito máxima de AA para A1 pela Moody's, nós vemos agora que eu estou gravando às 10 horas da manhã, as bolsas americanas caindo por volta de 1%. Tudo dentro de uma certa normalidade. O dólar index, que é o DXY, o valor do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, vem perdendo força. Ou seja, o dólar vem perdendo força hoje frente a essas 6 principais moedas no mundo. Inclusive, esse gráfico de um ano, a gente vê que o dólar já vem perdendo força desde o final do ano passado de maneira consistente. Interessante também analisarmos como estão o comportamento dos títulos públicos americanos, ou seja, quanto que eles estão rentabilizando para aqueles investidores que comprem esses títulos. Se você compra um título público americano com vencimento de 10 anos, que é o título mais líquido do mundo e proxy para os outros países também emitirem os seus títulos com vencimento de 10 anos, agora está pagando 4,54. Vemos aqui mais à direita no gráfico que ele vem subindo nos últimos tempos, o que isso encarece a rolagem da dívida americana que está vencendo.
E esse ano vencem 9 trilhões dos 36 trilhões que mostramos. Se a taxa de juros continuar subindo, essa taxa de juros futura continuar subindo, encarece a dívida pública americana. E mais, a primeira linha, que é a linha azul, é o título público com vencimento de 10 anos, pagando 4,54% agora. O título público com vencimento de 20 anos, a linha verde, também rompendo 5% ao ano. E os vencimentos com título de 30 anos, pagando também acima de 5%. Os vencimentos longos estão remunerando a quem compra o título público americano na máxima desde 2023. Esse é um tema que nós debatemos bastante diariamente no canal de WhatsApp da minha comunidade, que eu vou deixar o QR Code na tela aqui, e eu adoraria que cada um de vocês pudessem se juntar a nós nesse debate. Mais ideias, mais conhecimento para não ficarmos na mão de políticos. Caso contrário, eles nos controlam por completo. Além, claro, todo o conteúdo que já está disponível lá, os documentários. Eu vou lançar o documentário de El Salvador daqui a poucos dias, o dos Estados Unidos também daqui a um mês. Então, conto com vocês por lá. Quanto mais pessoas no debate, mais nós vamos crescer a possibilidade de não sermos controlados pelos governos. Ao olharmos então os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos comparado a de outros países, nós vemos que os Estados Unidos estão pagando já taxas de juros significativamente maiores do que outros países avançados, ou seja, ele precisa pagar taxas de juros maiores, caso contrário, ele não consegue financiar a sua dívida. Veja, por exemplo, a linha marrom, os Estados Unidos pagando 4,54, como falamos, no título com vencimento de 10 anos. O Japão paga por volta de 1,5% ao ano. O Canadá, 3,1% ao ano. A Suíça, 0,3% ao ano. E a Alemanha por volta de 2,6% ao ano. Repito, Estados Unidos 4,54%, significativamente maior. O que mostra, obviamente, que pode ter uma mudança no perfil da dívida dos Estados Unidos. Eu, particularmente, acredito que isso é algo que está acontecendo mais devagar. Ao passo que nós vimos nos últimos tempos a China diminuindo o estoque da dívida que detém do governo americano, quanto ela financia o governo americano, nós vimos outros países crescendo. Bélgica, Reino Unido, Alemanha, e a China diminuiu de 1 trilhão, há pouco tempo atrás que tinha, para os níveis atuais de mais ou menos 800 bilhões. Mas outros países cresceram. Eu acredito que a dívida americana ainda passa uma confiança muito maior, mas isso pode ir mudando ao longo do tempo. Tanto é que o euro vem se valorizando frente ao dólar desde o começo do ano. Inclusive, ao olharmos o movimento do euro hoje, após o rebaixamento dessa nota que acabamos de explicar, o euro também vem ganhando valor. E é sempre importante lembrar que os estrangeiros detêm um percentual importante das ações no mercado americano. Por volta de 18% está na mão de estrangeiros. Se os Estados Unidos querem diminuir esse fluxo de dinheiro de outros países para os Estados Unidos, uma vez que ele quer diminuir os déficits, e isso implica em menor financiamento por parte de outros países, necessariamente o fluxo em ações, em dívida pública, ele tende a cair. Em ativos reais, ele tende a cair. E isso tem uma implicação de preços. Como falamos aqui tecnicamente no mercado, ele faz preço nos ativos. Então há aqui um choque de placas tectônicas importantes. O Trump quer manter o dólar hegemônico como moeda de maior demanda mundial, mas ao mesmo tempo enfraquecê-la. E para ele enfraquecer, os outros países precisam vender uma parte do título público. E como isso haveria um menor financiamento por parte de outros países demandando a dívida pública, o governo americano precisa cortar gastos sim ou sim, diminuir o seu déficit, que, como Scott Bessent falou, é algo insustentável. Em meio a isso, nós vemos o Brasil nessa segunda-feira, a bolsa subindo agora, o índice subindo quase 0,5%, e o dólar, que chegou a ganhar valor frente ao real, mesmo ele perdendo valor frente às principais moedas do mundo, agora já está perdendo um pouco de valor, mas negociado a R$ 5,68. Portanto, não acredito que teremos um impacto severo dessa mudança da Moody's, não teremos a liquidação dos títulos, o que acarretaria uma mudança de preços gerais no mundo como um todo, mas sim uma pressão muito mais forte por corte de gastos nos Estados Unidos. E o mercado exigindo mais prêmio, maiores taxas de juros para financiar o governo americano.
Precisamos entrar numa agenda de corte de gastos. Basta olhar o resultado da Argentina. E o resultado ele é nítido em melhoria de qualidade de vida, especialmente as pessoas mais pobres. Vamos adiante, espero vocês para o debate. Quanto mais pessoas, melhor. E isso traz novas ideias, novos relacionamentos e espero encontrá-los todos por lá. Seguimos.